Bem, pessoal, nós estamos aqui hoje para novamente trazer o LLG Podcast para você. Vai acrescentar na sua vida conhecimento, experiência, e é para isso que nós trouxemos aqui hoje o pastor Leandro, que hoje ele é um pastor, mas ele teve muitas experiências que vão trazer a você fé, esperança, confiança em Deus. É verdade, pastor Leandro? Verdade, pastor, amém. Como é que foi aí a sua trajetória desde o início? As pessoas perguntam, sempre que eu converso com as pessoas que ouvem a sua pregação, querem saber alguma coisa, e eu sei que isso vai se multiplicar de hoje em diante. Amém. Começou, né, com um milagre de Deus, né, quando eu nasci com uma doença, né, chamada megacólon congênito, né, aonde tinha dificuldade de evacuar, né? Na verdade, não evacuava ele de forma normal, né? Então, ao nascimento, até os 9 anos, eu permaneci dessa forma, né? Mas como é que pode um bebê até 9 anos não poder evacuar? Como é que ficava o seu intestino? Como é que sua mãe resolveu esse negócio? Então, segundo minha mãe, o meu pai, né, e os familiares ali, né, acontecia que ela foi descobrir, né, conforme foi depois do parto, foi passando os dias, o mês ali, viu que chorava muito e ela não tinha o evacuar normal. E aí começou a buscar médico, procurar médico, e pelo relato dela, não se descobria exatamente o que era, né? Então vivia ali de paliativos, ali de remédio para intestino, lavagem intestinal. E aí, segundo ela conta que quando tinha 1 ano, um médico, na época idoso, ele descobriu, falou o que era e indicou a cirurgia, mas aí familiares, pressão da família, diz que não ia dar certo, que tinha muito risco, que ia encontrar outro jeito, enfim. E aí se estendeu por mais aí 8 anos, né? E aí eu tinha o abdômen muito distendido, né? A alimentação era muito... E como é que era a sua construção física, assim? Você conseguia ter músculo, ficar fortinho, não era de magrinho? Bem magricelo, aí se alimentava muito, eu me alimentava muito pouco, né? Acho que até uma questão mesmo se quanto alimentasse, porque pelo que a gente sabe, assim, né? Não sou da área de saúde e tudo, mas você sabe que mais alimentação, mais produção ali das fezes e tudo. Então, tudo acumulado. Quer dizer, eu vejo nisso um milagre. Quer dizer, você já nasceu um milagre, né? Porque não se ouve isso todo dia. Sim. Porque a criança, logo que nasce, a maior preocupação da mãe são as fraldas, né? E é um testemunho diferente, viu? É diferente e a gente vai ver muita coisa boa aí. Então, assim, não sei de muitos detalhes a fundo, porque... Era criança. Eu tive muito tempo, muito problema quanto a isso, né? Problema de falar sobre isso, porque durante esse processo até a cirurgia, né? Eu sofria muito ali com as tias, parte do meu pai ali, né? Acabavam ali me batendo, falando que era questão de safadeza, que queria atenção, todo esse problema. Então tinha muita palavra dura ali, Se fosse hoje em dia, já falava assim, isso é psicológico, né? Porque... teria muita coisa. Devia ter mesmo alguma coisa. E aí eu tinha pouca interação com outras crianças, porque eu não tinha aquela vontade de brincar, né? Não tinha ânimo, não me alimentava. Não fazia nada, como é que podia? Os dentes também, eles cresciam bem assim, bem danificados, né? Porque... uma questão que não tinha absorção de vitaminas ali, né? Como a gente entende um pouco assim, sou leigo, né? Como eu falei na área da saúde, mas tinha muito essa questão. Então eu lembro que aí, algumas vezes, meu pai me levava ao hospital, aí fazia uma lavagem intestinal ali, né? E tudo. E assim se estendeu, né? Ali era remédio em cima de remédio, né? Tudo quanto era esses paliativos medicamentosos, assim, farmaco, para questão de intestino, liberação de fezes presas e tal, eu fazia uso. Até que eu lembro que eu passei mal, minha mãe disse que aí... Eu ainda tive, nesse processo, uma laringite, né? Que era um processo parecido com a bronquite, né? Que aí eu perdi o ar de madrugada, aí era levado às pressas para o hospital, ficava em balão de oxigênio. E tinha irmãos?
tenho mais 4 irmãos, 3 mais novos e 2 mais velhos. Sua né? mãe passou um pedacinho difícil. Exatamente. Que além de cuidar de você, tinha os irmãos. Tinha dela. Você, entre seus irmãos, você é qual? O terceiro? Sou o terceiro, o terceiro. Quase que... quase que eu acerto. Exatamente. E ela ainda tinha uns problemas de saúde dela, né? Que ela tinha os problemas ali de trombose na perna. Teve a questões dela também relacionada à espiritual ali, que foi o processo que até quando a gente conheceu Jesus, né, lá em Volta Redonda. Então, voltando para esse processo ali da enfermidade, aí nesse processo além da laringite, né, tinha esse processo do megacólon congênito, e aí aconteceu que eu lembro que eu passei mal, eu tenho assim alguns flashes, né, de lembrança, e aí eu fui ao hospital. Aí eu lembro que eu cheguei lá, eu fiquei internado, e um médico que estava lá de plantão, era um pediatra, um cirurgião, Dr. César Vale, esse é o nome dele, né? Tem o nome. Ele atua até como médico até os dias de hoje, né? E eu creio que ele era, pelo que eu ouvi dizer, ele era cristão na época, presbiteriano, se não me engano. Glória a Deus. E aí ele parece que tinha que carimbar algum exame para liberar algum exame. Ele era o médico do plantão, aí ele viu, pelo que meu pai me conta, né, minha mãe, ele pediu para ver os exames e aí ele falou, não, tem que fazer cirurgia imediatamente, porque pelo que eu fiz alguma pesquisa, quando eu consegui me destravar desse processo, né, dessa questão de conseguir falar sobre isso, né, eu dei uma pesquisada sobre a doença, sobre... Era colado, era... assim... Teve que tirar pedaço do isso, intestino. Quando ele fez a cirurgia, ele fez uma cirurgia, né? Novamente falando assim, pelo relato dos meus pais, né? Ele fez uma cirurgia primeiro de limpeza das tripas, né? Das fezes, né? Que eram fezes empedradas. Que às vezes que dá nó, que cola. O que acontece até onde eu sei é que quando você tem essa obstrução intestinal, você pode ter um efeito causado de diarreia putefrata. Claro, acho que esse é o muito termo. tempo. Que aí ela rompe os intestinos, aí você tem aquele líquido fecal que ele gera... Mata, hein? Mata. Aí mata. Infecciona tudo, né? Infecciona tudo, né? Inclusive tem relatos de pessoas que já... Inclusive, eu tive uma ideia aqui agora, que a gente, de repente, quem sabe a gente não traz um médico aqui para falar sobre isso e até mesmo instruir, né? Sim. Pode ter pessoas passando pela mesma dificuldade, não sabe o que fazer, mães inexperientes, pais inexperientes, e o médico dá uma instrução dentro da profissão, do conhecimento, da experiência com a medicina. Eu não sei qual é a prevalência dessa doença assim, em crianças hoje, né? Mas meu nascimento é 86, né? Outro então, assim, mesmo. 39 anos, né? Você imagina que tinha bem menos conhecimento de alguns casos de medicina, né? Algumas áreas. E é onde eu li também as crianças com o porquê existe o inicial, que é ali a obstrução, ela é bem no início do reto, que aí logo no nascimento se consegue resolver. Tem a parcial, que era o meu caso, que ela fica mais ou menos ali no meio do intestino, e tem a total, que realmente não sobrevive, né? Que é praticamente o intestino, porque o megacólon congênito, até onde eu pude pesquisar, ela é a ausência dessas células, né, dessas que fazem esse trabalho de trabalhar ali as fezes, né, para levando no processo todo digestivo até a liberação dela por modo natural. Né? Com licença, isso aconteceu há pouco tempo, né, com uma médica nossa conhecida, que ela teve que pôr uma bolsa, às vezes obstrui completamente e a pessoa tem que abrir, não sei bem como é que chama o nome daquilo, e pôr uma bolsa. Né? Aí uma das ideias sugeridas pela equipe médica lá seria isso, mas aí o doutor que fez a cirurgia, por se tratar de uma criança, toda a dinâmica porque de criança, a parte da né? higiene nessa área diz que é a pior, né? Porque se não tiver... a higiene tem que ser muito bem feita, tem que ter cuidador, enfermeiro, um monte de coisa. Enfim, mas aí você foi operado... E aí, depois de operado, teve alguma sequela, alguma coisa? Não, fiz a cirurgia lá, Ficou fiquei bem. 15 dias internado, numa única posição, né?
porque essa cirurgia ela foi tirada uma parte do intestino, né? Creio que ela falou em termos de 50 centímetros, que era a parte ali obstruída. E aí eu fiquei ali com uma espécie de umas tesouras escorando ali, né? As tripas e tudo, uns 15 dias ali na mesma posição. Aí saiu o processo de recuperação. Eu lembro que foi muito tranquilo. Fiquei 1 ano fora da escola, assim, para evitar pancadas na barriga. Na época foi bom. Férias de umas férias prolongadas. Mas não me recordo de sequelas. Não me recordo, não teve sequelas, graças né? A Deus. A cirurgia foi muito bem feita, um médico muito bom, né? Que trouxe à luz esse esclarecimento, né? E tinha um conhecimento ali da patologia ali. E ele conseguiu fazer a cirurgia. Não tive sequela, graças a Deus, vivo uma vida tranquila, assim, parte intestinal, não tem nada, tranquilo, Hoje, como pastor, que depois a gente vai falar sobre todo esse processo na sua vida, como que você vê isso? Assim, você acha que foi uma experiência que Deus te deu para o futuro, entendeu? Para a salvação da família? Como você olha esse acontecimento? Por que Deus permitiu? Que você tem uma base, uma palavra assim sobre isso? Eu vejo como um grande milagre de Deus, sim, né? Mesmo a gente não tendo aquele conhecimento do evangelho ali, né? Éramos de religião, maioria brasileira, né? Que é o católico ali, né? O catolicismo. Eu não era praticante de uma religião, não frequentava nada. Era muito criança também, né? A minha mãe, pelo contrário, a gente rodou, eu lembro que eu rodei muitos lugares, né? Ali de outras religiões para tentar fazer ali cura, né? Lembro que ia em vários outros lugares de outras religiões. Eu entendo isso como um propósito de Deus, porque para que hoje eu pudesse, né, ter a certeza do meu chamado, né? Além de pastor, como cristão, como pessoa, né? Experimentar o milagre de Deus, poder falar da palavra de Deus, uma prova de que para Deus não há doença incurável. Verdade. Né? Porque, segundo até onde eu pude ler literatura ali, crianças não passam dos 5 anos, né? E além de quando acontece o caso de não encontrar cirurgia, tem algumas sequelas que não teve no meu caso. E eu vejo como um propósito de Deus, né? De sempre eu poder, quando estou em dificuldade ou quando vem alguma palavra contrária, questionar a minha vivência, minha espiritualidade, minha comunhão com Deus, e eu lembrar do que Deus fez na minha vida, né? Porque só depois da cirurgia que eu fui conhecer o Evangelho, aos 12 anos, né? Através de problemas da minha mãe, né? Que a Cruzada Mundial de Missões implantou uma igreja em Volta Redonda, que era muito poucas igrejas que a gente tinha lá. Pelo menos assim, até meus 12 anos eu vinha ali 2 templos ali, que era um da Assembleia de Deus, um da Presbiteriana, tradicional, e não via mais nenhuma igreja ali na nossa redondeza. Então eu fui conhecer o Evangelho, né? E eu sei que é a questão do que a palavra de Deus se cumpre, né? Que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu, né? Como ovelha do seu aprisco, como conhecedores dele, se revelou dessa forma para mim, né? Então eu sempre que eu estou nesse processo de dificuldade, eu lembro disso, que hoje Deus me deu uma família, eu não poderia estar aqui, né? Hoje, né? Não podia estar vivendo momentos de dificuldade, lógico, mas de grande alegria de poder estar na presença do Senhor, né? Conhecer esse Deus vivo. Olha só, pastor Leandro, quando eu tinha 14 anos, que Deus me chamou para a obra em Minas Gerais, eu nunca podia imaginar, né? Que estaria vivendo um momento como esse, né? De ver a glória de Deus brilhando através de um chamado. O chamado é uma coisa muito importante. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, e também está escrito: não desprezeis o dia das coisas pequenas. E vim para o Rio de Janeiro e depois uma senhora apareceu na igreja, na Cruzada já, e ela falou: eu anunciava, tinha o Jornal Globo, tinha um caderno dentro, eu anunciava a igreja ali. E ela leu e veio, ela tinha câncer.
e ela ia ser operada no dia seguinte. Então, ela queria ser a cura. Ela queria ter certeza que ia sair de lá viva, já estava o câncer passando para outros lugares. Então, nós oramos e ela possuía muitas dúvidas, né, contra ídolos, né? Ela tinha muitas estátuas, muitos ídolos em casa. Então, eu expliquei para ela, né, que Deus, ele não precisava de ser retratado de ídolos. Deus me deu graça. E ela era moradora de Volta Redonda e estava se hospedando num hotel aqui no Rio de Janeiro a fim de ser tratada, ela e mais 2 filhas. Então ela falou, aí ela aceitou Jesus. Aí ela falou, eu quero que a senhora abra essa igreja lá em Volta Redonda, porque eu quero frequentar. Então eu disse, mas naquela época nós não tínhamos condições de abrir uma filial. Eu falei, eu me responsabilizo durante 6 meses pelo aluguel do salão. Então foi quando a igreja enviou o pastor André para lá, né? Mas Jesus já estava olhando desde o ventre da sua mãe. Amém. O Leandro, que ia ser um ganhador de almas, que ia ser um pastor, que ia casar com a Silvana e que ia ter uma filha chamada Carol, porque Deus conhece toda a nossa vida e Ele projeta a nossa vida, né? Aí Jesus usou você, né, para trazer essa fé a toda a família. E mais tarde, a sua mãe foi à igreja e levou a família toda. Como é que foi esse processo da sua ida para a igreja, encontrar o pastor André? Então, na verdade, a gente tinha... na verdade, a minha mãe teve... Depois que, durante esse processo de cirurgia, minha mãe teve uma trombose, né? Também tem um testemunho muito forte, devido a um tombo que ela teve e tal. Aí ela... foi internada para ter a perna amputada, mas de novo Deus enviou uma médica. Glória a Deus. Que no pronto ali do momento ali antes da cirurgia ali, né, momentos antes da cirurgia, ela olhou ali o prontuário da minha mãe e falou que não precisava fazer amputação, porque ela viu que minha mãe tinha ali mais 5 filhos pequenos, e ela fez lá uma manobra lá, uma cirurgia de ponte safena e tudo, e graças a Deus conseguiu ali salvar ali, né, a questão da perna da minha mãe. Mas minha mãe começou a tinha muitos problemas, né, questões espirituais, que a gente crê hoje, né? Minha mãe passava por muitos problemas de que ela fugia, tinha problema na mente, e ela não se alimentava, chegou a ficar um tempo até sem andar, sem ter nada patologicamente da medicina, assim, né? Tudo coluna, mental. E aí a gente conheceu um tio meu que frequentava uma célula, né? Então ele pegou e já sem muito recurso, estava encaminhando para minha mãe para um instituto de doenças mentais lá, e que ficava próximo ali, Resende. E aí no caminho, uma irmã em Cristo parou, conheceu minha mãe e falou, não, tem uma igreja ali, que o pastor ali, ele está fazendo uma grande obra, tem uma palavra de libertação, Deus está operando muito lá. Então levou minha mãe, aí era a igreja lá, Cruzado Mundial de Missões, estava o pastor André. E chegou lá minha mãe, teve todo um processo de libertação. Então a gente via, eu pelo menos tenho assim, retratos mental, né, de lembranças da minha mãe muito ruim, muito triste, né, das atitudes que ela tinha, de como ela se comportava, exatamente, né? Então assim, que realmente eram possessões que a gente via. Ela falava nomes de entidades ali, aí depois ela ia para outra, sumia, você achava ela estava em locais de encruzilhada e tudo. Então minha mãe teve uma melhora assim, repentina, abrupta ali, assim. Glória a Deus. Então aquilo, eu lembro que eu com 11 para 12 anos, aquilo me chamou muito a atenção. Aí eu lembro que eu tava andando de bicicleta, eu parei de bicicleta, nem sei se minha mãe sabe disso, né? Nunca falei pra ninguém isso. Vai ficar sabendo agora. Eu parei em frente de bicicleta, tava andando na praça, assim, uma praça que meu pai levava a gente pra andar de bicicleta. Eu falei, se minha mãe for curada, eu vou ficar nessa igreja aí. Quer dizer, você criança já sentia a dor, o problema da sua mãe, que era uma pessoa ruim, problemática. Porque ela tinha assim, muito problema de saúde, ficava muito magra. Aí meu pai gastava muito dinheiro com medicamento, a ponto da gente ficar com escassez dentro de casa,
né, de ter faltar muita coisa, ter luz cortada, ter escassez mesmo literal de alimento, assim. E você vê os jovens hoje, né, os recém-casados, quem está começando família, acha que tem tanto problema, né? Espero que estejam assistindo e que as pessoas que estejam assistindo possam passar para outros, porque às vezes a pessoa acha que tem muito problema e vê uma palavra dessa e creio que no final da nossa conversa você vai falar sobre as grandes vitórias, né? Ver sua mãe hoje, né? Sim. Que isso, meu Deus, ninguém diz. Ninguém diz. Aí ela começou foram um ano e meio de um processo de libertação. Mas de início, de imediato, já teve assim uma melhora de 50%. Sabe que os processos espirituais, né, os processos de libertação, tem a questão toda ali da própria cultura da pessoa, tudo isso envolve o ambiente. Então foi um trabalho muito forte. O pastor André ficou muito próximo da nossa família, né? Então a gente teve esse auxílio ali. Então aí eu logo me apaixonei pela palavra. Quando eu ouvi, assim, me apaixonei pela palavra. Eu lembro que eu tinha uma bibliazinha pequena, eu decorava as 12 tribos, aqueles estudos bíblicos, escola dominical. Então eu gostava muito. Aí eu entrei mesmo de cabeça, assim, para conhecer Jesus no Evangelho. Tive para o congresso, né? Aí houve ali o que a gente tem na nossa fé, o batismo no Espírito Santo, né? Com 12 anos. Foi lá em foi lá no Cova da Onça. Foi um retiro, Gustavo? Que retiro. Muito bom. Maravilhoso, Tava lá, minha esposa já tava lá, mas eu não conhecia, já tinha novinha, tinha uns 14 anos, estava aceitando Jesus. Já tava lá, Jesus preparando tudo para sua vida. Amém, que coisa mais linda, né? É exatamente aquilo que a senhora falou, né? Aquela palavra em Jeremias que diz, né? Que desde o ventre da mãe, antes do ventre da que mãe. Maravilha. Então a gente eu gostei muito, me apaixonei muito pela igreja. Foi um grupo que foi batizado no Espírito Santo aquele dia. Foram muito jovens. Tinha um grupo lá de Volta Redonda. Volta Redonda tinha muitos jovens, que a gente tinha muitos amigos ali que frequentavam, que começaram a gostar da igreja. A gente teve uma época muito boa ali. Mas aos 14 anos ali, aí eu comecei a me desviar, né? Que aí, porque o inimigo, ao mesmo tempo em que Deus está operando, existe um adversário, né? Jesus falou, né? Que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então você recebeu uma bênção, ele já veio logo para roubar, né? E dentro daquela inexperiência, talvez porque também você ainda precisava de um processo. Sim. Né? Muitas mães não entendem, porque os filhos são criados na igreja e depois, nessa idade, geralmente, né, 13, 14, 15 anos, eles se afastam da igreja. Mas tudo faz parte do processo. Não é o fim. Tanto é que você está aqui. Quanto tempo você ficou desviado? Eu fiquei desviado, assim, cerca de uns 12 para 13 anos. Quê? Uns 12 para 13 anos, Foi nessa época que você conheceu Silvana, você estava desviado? Isso. Aí Silvana namorou com um jovem desviado. Namorou com um jovem desviado. Ainda bem que Jesus teve misericórdia dela. Acho que ela foi um anjo que foi enviado. Foi, Silvana edificou minha vida em tudo. Tudo que eu sou hoje, assim, como pai, marido, né? A Deus, primeiramente, e muito a ela, né? Chegou assim, teve fé, encarou igual a Stan, que ela encarou a Suela, assim. Fechamento, mas tinha um cabelo bonito, um cabelo esvoaçante. Que maravilha, já mexeu logo com o coração. Tudo bonito. Deus operando. Deus operando. Aí é muito interessante que as pessoas, eu já comecei o processo porque a gente vai entrando na adolescência, a puberdade é uma mudança muito abrupta no jovem, né? A questão hormonal, a questão de você começar a se entender ali numa transição da infância já para a adolescência. Então, requer um acompanhamento muito diferenciado para aquele jovem. Por mais que ele tenha ali a fé, por mais que ele tenha ali a igreja, tenha o apoio pastoral, você tem que ter ali um conhecimento, família tem que ter esse entendimento. Né? Mas, assim, devido à época, né, à cultura dos meus pais, a tudo aquilo,
não houve esse entendimento, esse acompanhamento, no caso que ninguém é culpado de nada. Mas o que é interessante é que aí eu comecei a minha mudança, comecei a ter outras companhias, né? E as meninas adolescentes ali, e você já começa a se interessar mais para as coisas do mundo, né? E aí, tá descobrindo, na verdade, os 14 anos, tá descobrindo o mundo. 14 para 15 anos ali. Interessante que eu me converti aos 14 anos, comecei a descobrir Jesus, né? Nem descobri o mundo, nem cheguei nem a descobrir o mundo. Só de ouvir. Mas eu, graças a Deus por isso. Mas eu escuto assim, aos 14 anos. Eu tinha uma amiga, pastor Leandro, que ela, até minha filha na fé, a Neide, ela falou, ela é da minha idade. Quando eu encontrei Jesus, ela encontrou Satanás. O período todo, quando nos conhecemos, que ela aceitou Jesus, ela falou, quem dera que aos 14 anos eu tivesse encontrado a Cristo. E ela demorou bastante, bem uns 40 anos, sendo assim, jogada pelo mundo, né? Porque o inimigo só transtorna. Foi aí, nessa época, que você conheceu as drogas e se tornou dependente químico? Aí você começa ali a ter muitos problemas, né? E aí, nós vemos hoje muitos jovens fora da presença do Senhor, que ele, na verdade, culpa um líder, culpa uma pessoa, e ele se afasta de Jesus. Jesus não tem nada a ver com os relacionamentos, com as falhas humanas, né? Então eu comecei a procurar defeito nas pessoas, que elas faziam mal para mim, e decidi sair. E aí foi ali que eu conheci ali numa dessas festas, assim, Volta Redonda, é interior, apesar de ser uma cidade média, mas é interior. Aí começa a beber, comecei a conhecer aquelas bebidas misturadas ali, né, com leite moça, aquelas bebidas com cachaça com mel. Isso aos 15 anos. 14 para 15 anos, veja mais ou menos. Só, tão jovem. E aí comecei ali a usar álcool, e do álcool foi pro tabaco. E aí, num dia, um amigo que, felizmente, ele faleceu, né, nessa vida errada, considerava como um irmão, né, para mim, ele também já fazia uso de maconha. É muito complicado essa questão de a maconha é abertura, o álcool, a cerveja é abertura para muitas drogas, e tem a questão do cérebro do jovem, né, que o cérebro mesmo ele termina sua maturação biológica aos 25 anos, então você tem ainda muitas conexões neurais para ser criadas, né? Muita desenvolvimento. Então, quando começa a fazer uso de álcool, destilados, tabaco, tudo isso é um processo químico muito forte, né? Então, tem pessoas que ela tem uma tendência a vícios, né? Ela é propensa a criar o vício e se afundar muito, né? E eu desenvolvi essa questão biológica para me afundar ali até um certo ponto nos vícios, né? Que aí depois eu comecei a fazer uso da maconha, e aí continuamente, todos os dias, fazendo ali uso, todos os dias fumando, cigarro, né? E com companhia, aí já começava aquela fase de rebeldia. Aí minha mãe ficou sabendo que fui pego lá pelo tio desse amigo, né? Que a família já desconfiava. Aí matando aula, já não queria saber de aula. Aí junta tudo. Vem tudo junto. Aí é derradeiro, não tem como, né? Enfim, e aí a família não sabe, muitas vezes não sabe lidar. Eu tinha, né, bem menos informação do que hoje, porque hoje o grande divulgador de informação é a internet, né? A gente tem hoje muito acesso, celular, enfim. E aí começou aquela minha mãe descobriu, foi muito ruim para a família, né? O uso ali da maconha. E aí você vai se afundando, que aí você usa ali a cola de sapateiro, usa o loló, lança perfume, e você vai fazendo aquele uso ali, né? E aí aos 17 mais ou menos eu comecei esporadicamente a fazer uso ali de cocaína, né? Aos finais de semana. Tão jovem, você encontra com um menino na rua assim, né? Às vezes não, é jovem, muito jovem, não preciso pregar para ele não, meu Deus. Precisa tanto, né, de quem leve Jesus para a juventude, para os adolescentes. E assim, eu ainda atrelo, assim, né, hoje eu tenho essa clareza. Foram muitos convites, muitas oportunidades de fazer coisas assim, muito erradas na época, né, de toda espécie que você imagina, porque você está ali suscetível ao uso,
Assim, eu sempre fiz ali, trabalhei com o moleque, né? Sempre fiz ali meus biquinhos ali. Minha mãe e meu pai ali, eu fazia a entrega de marmitex, tomava conta de quitanda, né? Arrumava ali os depósitos das casas de rações, sempre ganhava um trocado aqui, um trocado ali, né? Fui trabalhar também cedo, sempre trabalhava na casa de bicicletas, né? Que lá era muito bicicleta, né? Muito uso, até hoje ainda, bastante usado. Então trabalhava, teve sempre o meu dinheiro, então sempre conseguia fazer ali. Mas assim, as oportunidades sempre apareceram demais em termos de coisas erradas. E aí eu fui seguindo nisso, comecei a trabalhar em restaurante, intensificou o uso de álcool. Ainda mais de restaurante. Como barman ali, copeiro, depois de barman. Aí aos 19 anos ali, 19 anos eu conheci a Silvana, né? Aí foi um momento que eu dei uma pausa, mas ali Deus sempre presente, sempre me livrando de muitas companhias, muitas coisas erradas, né? Que a gente poderia ter tido finais não tão bons, né? Até trágicos. Como todos os jovens que ele está ali vivendo essa questão do uso de droga, né? E aí eu conheci a Silvana, mas houve ali contínuo uso ali. Teve uma época que eu dei uma pausa, muito obrigado. Uma pausa, mas logo em seguida voltei, recaída, não teve como, né? Que tinha um vício ali, era claramente um vício, né? Então assim, eu comecei a usar ali escondido, porque eu sabia que ela era da igreja, era sobrinha do pastor André, não podia deixar de deslizar com o pastor André. Disso aqui. Então, e aí a constante uso, ele se alimentava muito mal, né? Não comia nada, muito cigarro, chegava a fumar 3 maços de cigarro por dia. Porque quem tem dependência química não tem muita fome, tudo para ele. Eu ouvi uma vez, foi uma reportagem, né, que quem é dependente mesmo das drogas, a droga passa a ser tudo para eles, né? Comida, namorada. Você assim, eu tenho hoje uma dimensão do meu uso de drogas, né? Fala ali da dependência química. Hoje eu penso que o jovem ele é muito mais agressivo nessa questão do vício, né? E na minha época também, assim, não tinha o crack lá em Volta Redonda. Isso é muito bom também. Porque a coisa agora está bem pior. Né? Exatamente. Hoje você tem as drogas cada vez mais pesadas, sofisticadas, difíceis, né? Então, e a questão do jovem hoje, ele se afunda com muito mais agressividade nas drogas. Eu, assim, ainda entendo que mesmo fazendo isso o uso de drogas, né, que era ali a maconha, principalmente o álcool e o tabaco e esses outros solventes, né, cola, thinner, loló, lança-perfume, eu ainda me entendo com a graça de Deus ter me livrado de profundidade pro vício. Mas eu tinha muitos problemas ali na minha mente. Eu queria morar na rua, eu comecei a querer me isolar das pessoas. E aí eu acho que pros 20 anos eu comecei a desenvolver uma perda de memória, né? Perdi a memória, desmaiava, esquecia quem eu era, saía vagando lá pelas ruas da cidade. E tinha até o pessoal que eu trabalhava pro bar, para eles, né, fazia freelance de chopeiro. Ele me achou uma vez, me trouxe com Você é um milagre mental. Você é um milagre. Então eu tinha uma dor de cabeça muito intensa, ia parar no hospital, enfim. Isso aconteceu em uns 3 ou 4 episódios na época. E aí continuei nessa vida por um bom tempo, e até que aos 25 anos, eu casei com a Silvana, né? Aí vim morar no Rio de Janeiro. No ano que eu casei, eu vim morar no Rio de Janeiro, e aí Deus começa a entrar com o processo de libertação. E você ainda usava, escondido, mas ainda usava. Mas não te dominava, porque você trabalhava, né? Porque tem pessoa que já está completamente dominado, nem trabalha mais. Por isso que hoje a clareza sobre a dependência química, eu entendo que Deus ele me deu muito livramento, e apesar de eu ter essa propensão a ter pego o vício, principalmente em álcool, maconha e tabaco. O tabaco foi uma das coisas mais difíceis, o cigarro, para eu poder me libertar, assim, muito louco, porque
ainda há memória no cérebro de coisas que você fazia e que me levava a fumar um cigarro depois, por exemplo, e a beber uma cerveja. De hoje, a mesma atividade que eu faço, por exemplo, limpar uma casa, limpar um quintal, né? Porque antigamente as mães criavam os filhos a lavar louça. Hoje já tá essa coisa de moleza, né? menino. Antigamente, Só depois que ia jogar bola, depois de lavar a louça, depois de limpar o banheiro. foi muito bom pra Silvana, né? Muito porque bom. agora de vez em quando você vai lá uma loucinha. Dou uma moral, Silvana, lá. Isso é muito bom. E aí... Tudo tem o motivo. Eu não tive grandes prejuízos com o trabalho, né? Apesar de eu trabalhar com um barman, e o meu amigo que é gerente até E hoje... interessante, pastor Leandro, é que quem tem esse tipo de problema, de vício, quando arranja emprego, é sempre ligado a essas coisas. Porque já tem muitos anos já, né, na igreja, como pastor, e eu observo isso, né? Vou observando isso na vida do jovem, vai levando eles para aquele lugar, ali, né, situação. Exatamente para um ambiente que ele vai ser tentado, né? Eu trabalhava, o que me mantinha, eu falei que eu não tinha prejuízo no trabalho, mas porque eu trabalhava com bebida, então eu bebia de graça lá. Então era um alimento, era um alimento para o meu vício, né? Na verdade. Então hoje a gente vê os jovens que não dava atenção ao conselho dos pais e dos mais velhos, né? Então, a gente vê o jovem hoje muito achando dono de si, com muita propriedade de vivência, sendo que não tem, né? Não tem maturidade. Não tem maturidade para entender. Então, assim, para o jovem hoje que ele está na presença do Senhor, dentro da igreja, de verdade, a palavra renúncia nunca fez e faz tanto sentido na vida de uma pessoa, né? Porque é tudo... Não existe, isso é só o primeiro copo. Para alguns, por questão biológica do cérebro ali, pode ser que você não tenha logo de cara o vício, mas acho que a maior probabilidade é de você, o primeiro copo ele é abertura para o vício derradeiro, não tem como. Hoje eu tenho pessoas que foram criadas comigo lá, né, jovens, que hoje estão morando na rua, viciado em crack, em drogas, né? Quantas vezes os meus irmãos lá era motivo de brincadeira, de chocarrice, de jovem ali, vão falar de zoeira, mas eu caía na rua com 15 anos bêbado, 16 anos bêbado. Sabe que eu vejo também para os jovens que estão começando na igreja, que estão há algum tempo sendo tentados, o relacionamento. A pessoa que você anda, que você conhece, no caso de uma garota que o rapaz vai namorar ou vice-versa, foi muito bom você ter conhecido uma moça evangélica. Foi muito bom. A sua mãe, lógico. Sua mãe não saiu da igreja, só você. Sua mãe permaneceu? Minha mãe ela mudou de congregação, mas ela permaneceu na evangélica, na fé. No evangelho. Então, olha, as orações que você recebia da sua mãe. Sim. Imagina, as correntes de oração que ela fazia pra você, né? Porque tudo isso faz parte. Você vê ali, o meu irmão mais novo, né, o caçula mesmo, ele começou até a fumar primeiro do que eu. Fazer uso do cigarro primeiro. Mas você, como sendo o irmão mais velho, né? Por mais que tenha toda aquela birra ali, aquela bronca ali de criação, né? Você acaba sendo referência. Então, bebia, meu irmão veio bebendo, aí não vê que os pais não têm muita política para lidar com aquilo, que é muito difícil você pegar seu filho com 15 anos e seu filho chegar lá levado por alguém para sua casa bêbado, vomitando a casa toda de álcool, de cachaça. Olha, eu vou falar com você. É muito ruim, né? Então, é uma situação luta. difícil. Então, o jovem hoje, para o jovem que vai assistir essa conversa, esse podcast, esse episódio, tem que entender que se as suas companhias elas são aquelas que te oferecem coisas que você sabe que não vai te edificar, principalmente em termos de álcool, de droga, não vá, saia. Tem que sair, tem que renunciar, porque você está dentro da fé cristã, evangélica, você crê que você renunciando aquilo, Deus ele vai colocar nos seus caminhos pessoas que vão te ajudar a te levantar, porque o álcool, a maconha, pode falar o que a política quiser, descriminalização, qualquer coisa, sem querer entrar em métodos aqui polêmicos, mas a droga, ela é sim uma abertura, seja o tabaco, seja o álcool, seja a própria maconha, para drogas mais pesadas. E vão ter pessoas e vão ter jovens
Bom, hoje eu trabalho numa empresa que eu trabalho todos os dias na rua, uma empresa de energia, né? Quantos jovens eu vejo ali com 12, 13, 14, 15, 18 anos já comendo comida como do lixo? Ele não começou daquele jeito. Ele não foi, vou morar na rua agora. Fumei meu primeiro... Teve um início. Foi um processo. E Deus foi tão bom comigo que, como a pastora falou, Deus, ele, através das orações, Deus colocou uma menina jovem para me namorar, evangélica, que foi ali, aguentou a barra, foi muitos processos, né, difíceis, depois que eu vim para o Rio de Janeiro já, ainda continuando bebendo, fumando escondido, né, porque a gente fez um tratado no casamento, eu descumpri o tratado de não beber e não Você fumar. ainda estava dentro do porque processo. Era o vício, era o vício, não era porque eu queria, mas só que a gente poderia abrir aqui um leque para coisas que para os rastros, as heranças psicológicas, porque não tem como você fazer uso uma década de maconha ali esporadicamente, mesmo que não com tanta intensidade, da cocaína, muita intensidade do álcool. Porque o álcool é muito destrutivo. Não teve muita intensidade porque Jesus te resgatou. Não, imagina onde você estaria hoje. É porque eu vou falar, porque também tem muita questão por ser um vício caro, né? Pra minha época, pra minha realidade, né? Ainda bem. Não era, você bota 20 anos, 24 anos atrás, era um vício de rico. Não era um vício que um pobre, popular, um trabalhador, né, de restaurante, um copeiro, ele poderia bancar e manter. O que um copeiro, uma pessoa de baixa renda, hoje, se você for ver qual vício ela pode bancar? O crack. Que ele vai ali, ele rouba uma porta de alumínio, ele vende por R$5, compra uma pedra de crack, né? Então, era um vício caro, a gente fazia uso, sim, mas o álcool é extremamente destrutivo, né? Pro organismo, pro cérebro, o tabaco e tudo. Então, quando eu conheci Jesus, aí me casei, vim morar no Rio de Janeiro e me reconciliei com Jesus. E aí começou o processo. Qual foi o momento assim de impacto assim que você teve um encontro com Deus e falou, acabou? Teve esse momento ou foi paulatinamente? Porque era uma guerra já espiritual e mental que ninguém vê. Hoje nós temos muitas pessoas aí que sofrem do transtorno de depressão, de ansiedade, as síndromes ansiosas, né? Por causa das heranças tanto heranças familiares, quanto, em muitos casos, de uso de substância, né? Invisíveis, que as pessoas não veem, era o que acontecia comigo, né? Hoje eu sou estudante de psicologia, faço o 5º período de psicologia, então hoje eu tenho uma clareza, juntando a minha fé da palavra de Cristo, de Deus, a palavra de Jesus, com a ciência como era o meu processo, né? Então eu tinha parado ali porque muito importante foi nessa questão da libertação a mudança de ambiente. Eu saí daquele meio que eu vivia, que, vamos supor, por mais que eu desejasse parar de beber, eu só tinha amigos que faziam... Estava no meio daquilo tudo ali. Por mais que eu quisesse parar de fumar uma maconha, um cigarro de maconha, um baseado, tinha um meu irmão que fumava. Por mais que eu quisesse, aquele dia estar ali num lugar bebendo, que eu ia muito de madrugada pros bares ali, tinha um amigo que ia estar ali com um pino de cocaína. Não, dá um teco aí que passa, você vai beber mais, vai conseguir beber mais, enfim. Então essa mudança de ambiente, ela foi para mim assim já um plano de Deus, uma estratégia de Deus, né? Então o movimento que começou, porque quando eu começo a sair, hoje eu entendo como a questão da abstinência. Eu comecei a ter na minha cabeça pensamentos de destruição, pensamentos destrutivos, pensamentos de que eu não ia vencer, eu não ia conseguir, eu não ia dar conta. E aí entra o pensamento ali dentro da religião, né? Dentro da fé, que a condenação ao inferno. É porque começa uma luta perturbação, interna, né? digamos assim. Vai conhecendo a verdade. E aí, eu nesse processo, o grande lance da libertação do querer foi um congresso, que eu nunca gostei muito da época de carnaval, sempre gostei dos congressos. Então foi um congresso, uma palavra que a senhora deu: corte a cabeça do seu gigante. Eu lembro. 2011, isso, 2000 e...
2011. Eu lembro. Fevereiro de 2011. Corta logo. E aí ali eu decidi não mais fazer uso de cigarro, de bebida, de nenhuma droga, né, ali maconha e nada. E aí começa o meu processo dentro do evangelho, né? Então assim, eu tinha, devido à questão lá atrás, com o que eu falei das minhas tias, de alguns primos que faziam chocarrice devido à minha doença, minha tia ela me batia, falava, e aí eu tinha um processo muito grande de introvertido, né? Eu era muito tímido, tinha isso muito dentro de mim, e aí Jesus começa a minha libertação ali, né? De poder me relacionar melhor, de poder criar novas amizades, novos vínculos, de voltar a estudar, que eu tinha parado de estudar. As pessoas criticam muito a igreja, o evangelho, as missões, os pastores, mas dentro da fé genuína, dentro da palavra ali do Senhor, como o livro Atos Apóstolos vai nos ensinar, a preocupação com os órfãos e as viúvas, que para mim, no meu retrato hoje, o órfão e a viúva são as pessoas mais vulneráveis de uma sociedade. Porque se a gente pegar, na época, sociedade de Israel, né, ali patriarcal, uma sociedade que tinha assim ali o homem como pilar de tudo, né? Você vê uma mulher viúva, sem parentes, sem nada, ela era vulnerável, né? Tinha leis que poderiam a mulher ali ser pega para, se tivesse dívida, era tomada como escrava, as crianças. Então, os apóstolos, eles eram preocupados com essa questão social. E a Igreja de Cristo, né, ela tem um trabalho social gigantesco. Verdade. De reabilitação, de restauração através da fé para as pessoas que elas são vindas do vício, muitas pessoas que é vinda de outras de vidas que viveram ali, vidas que viveram é bom, né, de situações que para ela causavam transtornos, de abusos, né, de mulheres que foram ali obrigadas a viver em situações de prostituição, não porque quiseram, porque tinham prazer naquilo que eu creio, não sou mulher, né, mas eu creio que para a mulher é uma violência muito grande ter que viver daquele meio. Então assim, a igreja junto com a fé, ela tem um trabalho. E tem gente que é desigrejado. A igreja é um local de convívio onde as pessoas substituem, né? Eles vão encontrar o melhor para se libertar, novas companhias, pessoas que pensam diferente, que vão auxiliar, ajudar não só na relação, mas até mesmo em eventos sociais, um processo total. Você for ver pessoas que elas sofrem de fobias sociais, né? De pessoas que têm medo de aglomeração, mas elas começam ali dentro da terapia e tudo, e elas começam a frequentar a igreja, os eventos, ela começa a ter ali, isso, artigos aí, variados artigos já indicam, falam sobre isso, né? O poder da fé, da socialização, no caso a gente está falando da nossa fé, do protestante, da igreja evangélica como um todo, quando ela proporciona isso ao indivíduo, nessa vivência, pessoas que elas antes não tinham um abraço real de alguém por amor, é o que Jesus falou, né? Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviareis, né? É a opressão, o cansaço do vício, de uma vida de transtornos. Então eu comecei a viver isso. Então o Senhor foi usando os irmãos, foi usando os jovens da igreja, né? Sempre falado no caso da senhora, como pastora, liderando, em cuidando de todo o núcleo, o corpo de igreja de Cristo, né, um todo, ele começou esse trabalho. E aí eu lembro quando foi a primeira vez que eu vim fazer parte do grupo dos homens, que aí o pastor André falou assim, hoje é você que vai dar a palavra. Nossa, eu muito tímido, eu falei, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Então ali eu ia desistir. Eu lembro até hoje que, eu não sei se eu conversei com a Silvana, mas eu lembro, falei, cara, não vou mais aparecer na igreja, eu não posso fazer isso. Mas eu já estava numa caminhada da fé, né? Então eu lembro que eu orei ao Senhor e falei, Senhor, o Senhor me dá força, o Senhor me direciona e o Senhor me dá coragem para fazer isso. Ali eu rompi com todos os meus medos, né? Foi terapêutico sem ser terapia. Glória, Jesus. Então foi muito bom. Então eu comecei, dali por diante, eu comecei a ter a minha transformação de dentro para fora, né? Foi uma transformação que
E aí eu comecei a me dedicar mais à palavra do Senhor, mais às orações, ao conhecimento bíblico. E aí eu comecei a questão de frequentar os cultos é muito importante, né? E essa questão de você se dedicar, identificar em fazer um trabalho voluntário dentro da igreja, missionário, porque todo trabalho que você faça voluntário na igreja é missionário. É verdade. Né? Então isso foi me edificando e me fortalecendo demais. Sem contar que você começa a buscar a Jesus, você começa a viver uma vida mais sociável, você começa a se despertar para as coisas que são importantes. Terminar um estudo, fazer um curso, você começa a ter a vontade de restaurar, a vontade de ter uma família, né? E isso tudo foi muito, muito, muito importante. Então aí foi esse processo que se desenvolveu. E aí Deus ele me deu um emprego muito bom, onde eu fiz o meu casamento com a Silvana, onde Deus ele começou a abençoar na parte ali de trabalho, na parte da época financeira, né? Eu já não gastava mais um dinheiro com droga, com álcool, já era com cigarro, um investimento, né? Você já começa a ver a vida diferente. E então esse foi um processo, e continuamos em processo até hoje, né? Mas foi dessa forma que Deus começou a trabalhar, né? Uma palavra que você falou comigo, quando um jovem aqui se converteu, você falou, pastor, é um processo, né? Aquela palavra teve um peso muito grande, né? Porque a minha salvação se deu assim, eu era criança. Eu tinha 14 anos, mas em 1965, uma moça de 14 anos, hoje, né, já é como se tivesse 18, mas quando eu tinha 14 anos é como se tivesse 11, 10, foi quando eu me converti. Então, eu não vi, assim, essa experiência do processo, né, não tinha... a única coisa que eu tinha que me libertar era dos santinhos, dos ídolos. Isso foi muito fácil, porque eu sempre criei em Deus espírito e invisível. Mas sobre o vício, interessante que no meu ministério, tantos jovens que eram dependentes químicos se converteram a Jesus sem eu entender nada, né, desse assunto. Mas dentro da inocência, do poder do nome de Jesus, muitos têm vindo a Cristo. Mas, pastor Leandro, antes de nós encerrarmos a nossa conversa, eu queria que você falasse para a gente hoje, na sua posição de pai, né? Que você tem uma filha, a Carol, linda, maravilhosa, com 10 anos, né? 11. Está com 11 anos, né? Então, assim, como você se vê como pai agora nessa geração, né? Qual é a forma que você usa para sua filha, trazer sempre sua filha ali na presença de Deus, se é a oração, se o testemunho é válido, o que você falaria aos pais que possam estar ouvindo você hoje? Primeira coisa é você viver na verdade. Quando a gente fala em viver na verdade, você ser dentro de casa aquilo que você expressa na igreja. Tremendo isso. Né? Então, assim, não vai combinar para uma criança que está no processo, como eu já disse, de maturação da neuroplasticidade, do conhecimento, do desenvolvimento ali dela como um todo, como personalidade, você ser uma pessoa, não sei se vai estar certa essa palavra, ambígua, de uma pessoa de duas caras. Que você falando tem duas caras, um na igreja e outro em casa. Isso não vai funcionar. Realmente... Então, primeiro de tudo é você ser um pilar verdadeiro dentro da sua casa, você viver Cristo de verdade. E outro ponto muito importante é você poder hoje tratar e trabalhar a sua filha ou seu filho nas emoções dele. Quando eu digo de emoções, é você ter o diálogo, é você mostrar para ele que ele pode ter uma aliança verdadeira e deve ter uma aliança verdadeira com você, com os pais, né? Você mostrar para ela que quando ela tá chateada, ela pode falar, de quando ela tá feliz, ela tem que falar, de quando algo chateia, ela tem que falar. E que ensinar a Bíblia como um livro de regra, de manual de fé, é algo que vai trazer para ela um investimento não material de um valor inestimável. Porque a palavra de Deus, a Bíblia em si, ela é um manual de uma sabedoria, um tesouro inestimável. Então você mostrar para ela que ela tem ali
a sua fé, onde ela pode recorrer em momentos de dificuldades, o e ter apoio. uma família, você vai criar uma potência espiritual e uma potência como ser humano. E os pilares, o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e aprender a respeitar as pessoas independentemente das suas escolhas e diferenças, isso vai fazer com que ela traga, com que a gente resgate a fé genuína, digamos assim, aquilo que realmente Cristo nos ensinou. Então hoje, como pai, né, eu tenho esse grande privilégio e essa grande preocupação de trazer para minha filha todo dia. Hoje ela já, no automático dela, já levanta de manhã, dobra o joelho dela, ela já ora, ela já lê a Bíblia, ela vem, pergunta Maravilha, a gente. isso. Então isso hoje para os pais aí, os jovens pais, isso é tudo. Se você ser uma pessoa verdadeira, ela vai ver a verdade de Cristo em você. E ela vai querer seguir você como exemplo. Isso é o verdadeiro sucesso. É ter uma família nos pés de Jesus e poder dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Exatamente. Porque muitos aí estão buscando, e não é errado buscar o sucesso material, a prosperidade, não é errado. Mas antes disso vem o que você disse, o bom exemplo, né? O nosso exemplo, ele fala muito mais do que as nossas palavras. É muito triste quando nós vemos, pastor Leandro, filhos de pastores que não querem nem ver a porta de uma igreja, porque diz: o meu pai é um lá na igreja e outro em casa. Até tem um caso que diz, né, é uma brincadeira, mas é um simbolismo muito grande de um pastor que na igreja ele cumprimentava os irmãos, abraçava os irmãos, super educado com todo mundo, mas quando ele chegava dentro de casa, ele já chegava discutindo, brigando, reclamando. Aí um dia ele estava pregando para um caminhão de mudança em frente à igreja. Quando ele foi ver, era a esposa dele, os móveis todos dele estavam no caminhão. Aí a esposa começou a mandar pôr os móveis dentro da igreja. Aí ele perguntou: que isso? Que isso? Ele falou assim: nós vamos morar aqui na igreja agora, porque aqui você é bom. Então, esse é invertido o testemunho. Não deve ser assim, né? Não é só o pastor, qualquer cristão, qualquer crente, qualquer pessoa que professa a sua fé, é necessário que em casa dê o mesmo testemunho, seja como é com os outros, certo? Como aquela mulher que na igreja ela dá um beijinho do lado das irmãs, cumprimenta os irmãos, está sempre alegre, pisou dentro de casa, tá de cara feia, de cara fechada, reclamando, né? Até a Bíblia diz que é melhor viver num canto de águas furtadas, roubadas, né? Um lugar que não tem água, pegando a água do vizinho, num cantinho, do que numa casa com uma mulher rixosa. Então, eu tenho visto ao longo da minha vida com Deus esse dar o testemunho, certo? Essa semana, ontem mesmo, estava toda a família em casa, tem um monte de gente lá, neto, bisneto, nora, e nós estávamos falando sobre isso. É aquele momento da grande bagunça, mas são momentos inesquecíveis de comunhão, em que você pode ouvir o que eu vi ontem, minha nora dizer para mim: se a senhora não for para o céu, ninguém vai. Então, ela quis dizer muito com isso. Sim. Então, no meu coração, eu disse: eu devo dar um bom testemunho dentro da minha casa. Com certeza. Então, seria terrível dizer: lá na igreja, a senhora é uma, aqui a senhora é outra. E isso produziria um efeito muito ruim. Eu estou muito feliz de poder falar com você, e o pastor André, que ganhou o Leandro para Jesus, o pastor Leandro é o meu esposo, e eu tinha muita vontade de conversar com você aqui para todos ouvirem a sua história. Ainda tem muita coisa aí que a gente ainda vai conversar, mas que sirva, né, de instrução para os jovens, para os pais, para aqueles que estão doentes, que nada é impossível. Sim. Mesmo quem ainda não aceitou Jesus: mas eu não sou crente, eu sou de outra religião. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus curou antes de você. Porque Deus é temporal. Exatamente. Né? Eu não esqueço daquela oração que Jesus fez no capítulo 17 de João, que ele diz: Pai, eu já não estou aqui. Eu não estou aqui. Ele não estava aqui. Eu estou contigo. Então Jesus é temporal. Você hoje pode estar desviado, estar distante, mas Deus já está te vendo um missionário, uma missionária, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele vai operar
na sua vida. Muito obrigada, pastor Leandro. Agradeço, hoje nós vamos ficar por aqui, né? E que todos possam compartilhar, se inscrever no nosso canal, curtir aí e compartilhar para que outros possam ouvir o pastor Leandro e falar, poxa, tem jeito para mim. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Deus abençoe a todos e obrigado pela atenção dispensada.